Tem uma situação que está preocupando muito no Brasil, que são as queimadas. O número aumentou significativamente, né? Bombeiros de todo o país auxiliam nessa questão de queimadas aqui no Brasil, que tem trazido aí prejuízos, né? No interior de São Paulo e outras regiões do estado também. Para explicar para a gente todo esse fenômeno que acontece, se Santa Catarina tem alguma região também que corre risco de passar por essa situação, o especialista em gestão de crises e desastres, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Aldo Batista Neto, está conosco nesta manhã. Obrigado, Neto, pela presença. Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos conversando sobre assuntos de alta relevância para a segurança da nossa população. Gostaria de cumprimentar a equipe técnica da Rádio Itaberá, de uma maneira muito especial a quem nos assiste, a quem nos ouve, 98.7 Itaberá FM, onde nós temos informação de qualidade para auxiliar na construção da percepção de risco da população blumenauense, população catarinense. Neto, vamos começar falando sobre essa onda de queimadas, né, que o Brasil vive, batendo recordes, inclusive, né, chegando ao interior de São Paulo com uma onda muito forte de queimadas. É uma característica. Hoje, por exemplo, em Brasília, né, o tempo estava seco demais, a umidade era 9%, e isso favorece muito, né, também essa situação. O incêndio em vegetação, que ele varia exatamente se nós estivermos num ambiente florestal, nós vamos dizer que é um incêndio florestal. Se nós estivermos em ambiente rural ou em ambiente agrícola, nós vamos generalizar dizendo que é incêndio em vegetação. Mas de uma maneira geral, Jorge, o Brasil sempre foi um país que apresenta vulnerabilidade nessa área. De forma sazonal, nós tínhamos sempre relacionados incêndios florestais com épocas mais próximas do verão, exatamente por um fator preponderante e de extrema importância que você cita, que é a umidade relativa do ar. Tanto é que nós estamos com um alerta, né, de umidade, de baixa umidade, inclusive para a nossa região, do Brasil como um todo. E o que nos preocupa, Jorge, é que não é mais uma característica exclusivamente do período mais quente do verão. Hoje ele tem se estendido e já há algum tempo, e aí nós estamos falando de cerca de 6 anos, nós temos sofrido de forma recorrente envolvendo a Amazônia, envolvendo o Pantanal, e agora a gente assiste no estado de São Paulo. E ouvindo os especialistas, e para quem nos ouve nesse momento, é muito interessante assim, ó, a onda de incêndios em vegetação, incêndios florestais, que São Paulo vive agora, ele é um efeito colateral das anomalias climáticas que também são responsáveis pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Se nós lembrarmos, nós tivemos no início desse ano esse fenômeno todo desastroso sobre o Rio Grande do Sul, com chuvas extremamente importantes por causa de um grande êmbolo de temperatura, uma grande estrutura de alta pressão que se manteve agindo sobre o estado de Santa Catarina, sobre o Paraná, sobre a região centro-leste do Brasil, pegando especialmente São Paulo, fazendo com que todo um regime, né, de massas frias que traziam chuvas, que iriam até o Espírito Santo, mais ou menos, estacionassem todos sobre o Rio Grande do Sul. O colateral disso é que o que o Paraná e o que São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, iriam receber de chuva, não receberam. Então nós temos hoje o estado de São Paulo com um déficit hídrico importante no que diz respeito às chuvas que se imaginavam que teriam caído aí durante o final do verão, durante a primavera, né? Importantes sobre o estado não caíram. Então nós temos uma questão de estiagem interessante, mais a umidade relativa do ar extremamente baixa, ou seja, vegetação, e principalmente vegetação de cultivo, extremamente fragilizada e extremamente seca, que é o prato cheio que nós falamos, né? Fecha-se a tríade da combustão, ou quadrilátero da combustão, em que você tem o combustível favorável, que então seria vegetação seca, a baixa umidade do ar, ventos que auxiliam nesse processo, basta a centelha, basta a ignição para você fechar, né,
esse quadrilátero, equilibrar esse quadrilátero e você ter os incêndios florestais de forma bastante importante. Até o dia 22 do mês passado, via satélite, chegaram a se registrar na região central do Brasil mais de 2.600, principalmente no estado de São Paulo, mais de 2.600 pontos de calor. Tá? E aí é importante, assim, parte disso é incêndio, parte disso pode ser queimadas controladas, mas é um número bem significativo para aquele estado. E fica alguma preocupação com tudo isso, né? Porque se as queimadas estão aumentando por causa do calor, e a gente nem chegou no verão ainda. Exato. Qual é a preocupação que isso traz olhando para frente? Principalmente para Santa Catarina, me permite fazer esse resgate, é um problema no que diz respeito ao seguinte: qual era a previsão para o segundo semestre de clima em Santa Catarina e no Brasil como um todo? Transição entre El Niño e Laninha, nós teríamos um período do segundo semestre, algo como chuvas na média e abaixo da média. Então, todos os profissionais já trabalhavam com essa tendência de nós termos no Brasil pouca chuva, tá, durante o segundo semestre. Aí nós tivemos aquela anomalia do êmbolo de temperatura, que fez com que a chuva esperada para a parte do sul do Brasil, região central, não se precipitasse. Então, nós já entramos no segundo semestre com uma previsão de baixa chuva, mas o que se esperava até o mês de julho não ocorreu. Tá? Então, nós temos um déficit hídrico bastante importante, e aí nós temos vegetação extremamente seca. O nosso estado, Jorge, dessa vez quase que ficou no meio do caminho. Nós tivemos um período importante de chuvas, nós estamos com um período importante de calor, tá? As coisas mais ou menos se mediaram. Isso é importante para a vegetação, isso é importante para os cursos hídricos, né? Para os rios do nosso estado, que traz um pouco de equilíbrio. O que a gente não pode perder a mão e ficar acompanhando é o oeste de Santa Catarina, que sempre é a região do nosso estado que mais sofre com as estiagens. Com a seca, né? Exatamente. E a estiagem está diretamente relacionada com o incêndio em vegetação. Não é só o rio que não recebe a água necessária, é o rio que seca, a vegetação também. E para o nosso estado, Jorge, tem uma característica interessante. Quando a gente trabalha com os técnicos do governo federal, eles denominam a nossa seca em Santa Catarina como uma seca verde. É até uma coisa interessante, quando você sobrevoa o estado de Santa Catarina em período de estiagem importante, você observa que tudo que é vegetação de cultivo está seca, mas tudo que é vegetação natural está verde. Ou seja, a vegetação do nosso estado, e aí nós estamos falando em floresta e mata atlântica, ele tem essa característica na sua estrutura, que é uma vegetação que, de certa forma, resiste a períodos longos sem chuva. Aí, se você pega São Paulo, que é o que está queimando, São Paulo ele tem uma parte do seu estado já com o cerrado, que chamamos de Cerrado Paulista. Já é uma vegetação que sofre mais com a ausência de água. Ela sofre mais, ele é um pouquinho mais resistente, mas seca mais rápido, se tornando um combustível mais rápido do que as nossas florestas catarinenses. E nós ficamos num limbo no meio do caminho. A gente teve um regime importante de chuvas, a gente agora está com um período de estiagem começando a sinalizar. Ou seja, para o nosso estado nós ainda estamos seguros, mas não podemos, quem trabalha com isso sabe que está com o oeste de Santa Catarina no radar, que é a primeira região que sofre com essas questões. Quando você fala segura, é em respeito à queimada de vegetação, né? Nós estamos falando, né? A gente escapa disso, né? Incêndio florestal. No momento, como a gente veio com esse equilíbrio hídrico, vegetação hidratada, né? Com umas chuvas interessantes, corpos hídricos carregados, nós estamos suportando essa questão. Diferente de São Paulo, que sofreu mais com a ausência de chuvas, tá? Está sofrendo mais com a questão da umidade relativa do ar extremamente baixa, o que é um ponto perfeito, né? Esperando o centelhamento para queimar. Importante também, né? Nós temos grandes regiões de plantio de cana no estado de São Paulo, né? Que foram extremamente afetadas estão sendo afetadas durante esse período de queimadas. Então, é até interessante, né, Jorge? Vamos resgatar a nossa fala aqui. Nós temos 11, até o dia de ontem, tinham 11 pessoas detidas pela polícia, também pela Polícia Federal, sendo responsabilizados por essas ondas de queimadas no estado de São Paulo.
muito se alega, muito se cogita, disso ser algo planejado e orquestrado para estar acontecendo. Só que quando existe uma matéria muito boa, até estava acompanhando, eles trazem o perfil de todos os detidos até agora. E é difícil a gente, quando você olha o perfil, acreditar que seja uma estratégia montada. Nós temos senhores de 74 anos de idade, nós temos jovens, nós temos pessoas com passagens pela polícia, com histórico de provocar dano, de ameaça. Então, um combinado de fatores ali que mais me parece que as pessoas se aproveitaram desse momento. Tá? Alguns sim, alguns já em depoimento relataram que realizaram propositadamente a queimada, outros alegam que estavam queimando lixo, outros alegam que estavam queimando restos de capina. Né? É óbvio, daí você faz isso, que costumeiramente realizava. Né? Limpa um terreno e ateia fogo nas sobras. Recolhe lixo e ateia fogo no material. Só que agora você tem um déficit hídrico importante, a vegetação extremamente seca e baixa umidade do ar, o vento chega, não tem como e ter qualquer controle. Faísca exatamente, vira não tem como ter controle. Até algumas culturas, né, agrícolas que se utilizam ainda da queimada, a queimada controlada, até pode ser controlada quando vocês têm a questão atmosférica e a questão de vegetação, digamos assim, equilibrada e intacta. Né? Mas assim, extremamente vulnerável, como se encontra agora, se perde controle, que é o que nós estamos experimentando dessa maneira. Os parques, né, nacionais de São Paulo, são 79 unidades que estão fechadas preventivamente, por causa dos incêndios, algumas foram atingidas, mas preventivamente, porque sabem que é uma vegetação seca, baixa umidade do ar, os ventos predominantes da região, o turista descuidado pode provocar um incêndio naquela até não região, acender né? Um cigarro, né? Sim, tanto é que dessas pessoas detidas, 2 delas citam que foram pegas em flagrantes por câmeras de pontos comerciais, mas que arremessaram bituca de cigarro na vegetação. Tá? Então é o suficiente para você dar início a um incêndio que, por enquanto o nosso estado está equilibrado nessas questões. Parece que no momento não se encontra tão vulnerável a nossa vegetação para incêndios como está a região do Mato Grosso, como está a região de São Paulo. Neto, fica por aí, porque já a gente quer falar sobre essa questão da estiagem, que já vai impactar na conta de luz a partir desse mês. E não é pouco, né? Apesar da gente não ter tanto esses efeitos da estiagem, né? Mas nós vamos pagar essa conta como todo mundo. E o que tem de previsão para frente, né? Sobre a chuva, já que a gente entrou no efeito Laninha, que é justamente o que diminui o volume da chuva. A gente volta em Blumenau, de volta aqui na Boca do Povo, pela Itaberá Rede Bandeirantes. Conversando com Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres, estamos falando sobre as queimadas, né? E esse momento de seca em algumas regiões do país, em que a umidade está muito baixa, que propicia, né, o avanço dessa situação. Tem a ação humana, tem a vegetação que facilita também, e esse avanço. Agora o governo federal, através da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou bandeira vermelha na tarifa de energia elétrica por causa da baixa chuva, olha só, né? Então a gente vai pagar mais altas faturas de energia elétrica a partir de agora. E nós estamos entrando em setembro, que é onde está previsto o início de ação da Laninha, que é justamente o fenômeno, ao contrário do El Niño, que provoca mais chuva, que provoca menos chuva. O que se tem de previsão pela frente, hein, Neto? É preocupante? A gente tem que se preocupar? Jorge, na verdade é o seguinte, o que nós experimentamos é cíclico. É uma questão que o planeta, é uma questão que o nosso país sempre experimentou e sempre se adaptou, o que traz exatamente as características climáticas do nosso planeta, em especial do nosso país. Até porque o Brasil é marcado, uma das nossas características de clima é exatamente, nós temos todas as estações muito bem definidas e muito bem marcadas, tendo regime de chuvas, principalmente na época do verão, tá? E um período aí de estiagem, entendendo-se final de inverno e período de outono. O problema todo é que isso tudo está em desequilíbrio. Nós não compreendemos mais muito bem quando termina o outro, ou o que predomina dentro de cada estação.
para nós, e nós entramos aí, nós, né, blumenauenses, que temos a experiência das nossas enchentes na década de 80, foram muito bem marcados em período de inverno para outono, onde era um período importante de regime de chuvas, e chuvas essas que causavam a inundação a partir do extravasamento dos rios, tendo um impacto importante no fenômeno El Niño, que o El Niño, lembrando sempre, o El Niño é um aquecimento das águas do Pacífico, até acima de 3 graus, causando uma evaporação importante das águas da região do Pacífico. O Laninha é o inverso. O Laninha é um esfriamento das águas do Pacífico, trazendo então uma diminuição importante da evaporação de águas daquela região, que impactam então o nosso regime de chuvas. Como houve, né, a saída do El Niño e a entrada da Laninha, significa que nós teremos pouca umidade sobre a região sul do Brasil, vindo a partir do Pacífico. De onde é que vem o nosso outro período de umidade? De onde é que vem a outra umidade? Vem exatamente da Amazônia e do Pantanal. Então, a Amazônia, Pantanal e o Pacífico, a partir do Chile, são os lugares onde liberam uma grande quantidade de vapor d'água, fazendo com que isso venha sobre o nosso estado, e principalmente para a região central, da região, digamos assim, falando em Brasil, da região do Rio Grande do Sul até mais ou menos a região central do país. Tá? Quando você tem uma anomalia de temperatura que vou usar o termo, bagunçou essa estratégia toda, tá? E entrando ainda mais no período de Laninha, tá? Por mais que seja cíclico, por mais que seja sazonal, a gente não tem muita certeza para onde isso está indo, Jorge. Tá? O que nós temos, é claro, para o segundo semestre, dito desde o início desse ano, médias de chuvas na média para baixo. Então já sinalizavam que nosso segundo semestre seria mais seco. Só que nós passamos pelaquela anomalia do começo do ano passado, que gerou aquela quantidade de chuva excessiva sobre o Rio Grande do Sul. Então, chuvas que eram para entrar para a região central, não entraram. E daí, puxando o assunto que você traz, né, que hoje nós estamos trabalhando então, sobre bandeira vermelha na questão da energia elétrica, é que o Brasil tem, e se eu não estiver equivocado, com mais de 80%, perto de 90% da sua matriz energética, é exatamente a energia produzida, a energia limpa produzida através da geração hidrelétrica, a partir da energia gerada pelos nossos rios. Se nós temos então um regime de chuvas importante e diminuído, tá? Você perde a possibilidade ou a capacidade da geração dessas unidades. Entrando então, que é exatamente os backups brasileiros, que são as termoelétricas, que são mais poluentes, primeiro ponto, mais poluentes, mas que geram uma energia mais cara. E isso já há algum tempo, não foi sempre assim, mas já há alguns anos, toda vez que as termoelétricas entram em funcionamento, como é uma energia mais cara, o consumidor paga por essa geração de energia mais cara. Então é interessante, Jorge, vamos fazer agora uma fala mais global disso tudo, né? Não adianta, o nosso planeta ele é um corpo vivo em equilíbrio. Quando a gente mexe muito numa situação, reflete obrigatoriamente em outros pontos. Então, quando a gente sofre com chuvas importantes, causando desastres, a exemplo do sul do Brasil, um efeito colateral, né? O déficit hídrico importante que vai refletir aonde? Reflete exatamente na questão da geração de energia elétrica, porque a nossa a partir dos rios, principalmente. Né? Nós temos no norte, nordeste brasileiro, aquelas grandes fazendas de geração eólica. Nós temos aí hoje, né, de forma bastante importante, surgindo as fazendas de geração solar, mas que, óbvio, essa matriz de produção ainda não consegue acompanhar o que é a hidrelétrica brasileira, mas que é extremamente dependente dos regimes de chuva. Nós somos um país que nós temos uma geração de energia muito limpa, diferenciando de muitos países da Europa ou até mesmo dos Estados Unidos. Só que a conta que a gente paga é exatamente essa. A gente fica à mercê de regime de chuvas, fica à mercê do clima do nosso país, que está de meio que desequilíbrio esse processo. As estações já têm sofrido com estiagem e com chuvas fora das linhas médias que a gente tem acompanhado. Isso reflete onde? Na geração de energia e vai refletir no nosso bolso. E é interessante, Jorge, para a gente entender como isso é grave, né? Nós temos o Rio Grande do Sul destruído, que você precisa obrigatoriamente de um aporte econômico importante para a sua recuperação. Na contrapartida, você desequilibra a parte econômica agora, em que a energia, que é a base da nossa produção, da cadeia metal-mecânica e a parte toda alimentícia da produção brasileira, tem energia elétrica no seu processo fabril, agora ela fica mais cara exatamente por causa do regime de chuvas.
Tá? Para ver como o nosso país economicamente é dependente do seu clima. E o segundo semestre vai mostrar um semestre com um déficit hídrico importante, né? Que dessa vez o que a gente vê é as autoridades se antecipando, né? Não esperaram chegar num período tão crítico. Pelo que tudo indica, já estão acionando as termoelétricas para compensar, né, a baixa produção de energia elétrica por causa do déficit hídrico. E como o nosso país, né, ele tem diferenças climáticas, né? E de ações climáticas também, né, por regiões, né? O sul aqui ainda tentando se reerguer das enchentes, e o outro lado do país, do mapa lá, tentando se adequar à falta de chuva. Exato. E eu lhe digo assim, Jorge, em 2020 nós tivemos algo muito parecido. Antes da pandemia surgir, entre 19 e 20, antes da pandemia assumir, né, os pontos principais, né, de atenção das autoridades, o nosso foco estava exatamente nas queimadas na Amazônia e queimada no Pantanal. Então a gente já vem há alguns anos sofrendo com queimadas que têm origem exatamente na estiagem, que têm origem exatamente na queda da umidade do ar. Já há alguns anos nós temos sofrido com esse ponto. E daí isso tudo, Jorge, parte do quê? Parte de uma mudança de cultura, de atitude, de estratégia agrícola, né, de ocupação no que diz respeito à criação de pastagens para bovinocultura. Tudo é um ponto de equilíbrio que a gente tem mexido, e isso vai arrebentar onde? Vai arrebentar na economia, sem sombra de dúvida. E para nós, né, que saímos de casa, vamos para o trabalho, voltamos para casa, onde é que está o reflexo disso? Na prateleira do supermercado. Porque o clima atinge diretamente o agro, né? E vai refletir na prateleira do supermercado, a agricultura. Agora a gente vem um período de seca, pelo menos essa é a previsão, né? Da queda de chuva, da diminuição de chuva, que reflete na agricultura, no desempenho da agricultura, e os produtos começam a ficar mais caros, né? A gente percebe assim na qualidade do produto, principalmente da leguminosa, principalmente da fruta, tu já começa a identificar. Aí você já vê o preço final do produto, aí nós estamos falando do queijo e dos seus derivados, né, da carne, tu vê que isso tudo vai, hoje você com o mesmo valor, você traz cada vez menos sacolinhas de supermercado, deixando o mesmo valor, né, financeiro no caixa. E é uma coisa interessante, Jorge, essa questão agrícola, ele é um equilíbrio pleno, né? Uma das culturas que mais atinge a estiagem em Santa Catarina é o milho. E é interessante que o milho, ele está, não a espiga somente, o milho propriamente dito, ele está principalmente na base alimentar do suíno. Mas também a estrutura da planta do milho, ela é utilizada na forragem que alimenta o bovino durante o período de frio. Então, é o que eles chamam da produção da forragem. Então, a estiagem afeta significativamente a nossa suinocultura e a bovinocultura por causa da alimentação. E Santa Catarina busca o seu milho no período de estiagem aonde? Exatamente em São Paulo. Tá? Então, você pega o estado que é a nossa estratégia de segurança alimentar para a nossa suinocultura, agora aquele estado está sendo atingido, torcer para que o nosso demore um pouco mais, que a gente tenha estratégias de estocagem, porque senão daqui a pouco ele atinge severamente, tá, o nosso agronegócio em várias cadeias, em várias camadas, né? Não só a planta secando, o incêndio florestal, mas nesse equilíbrio econômico dos negócios, do agrobusiness, né? É todo afetado por causa do regime de chuvas e daí mais a energia elétrica. Para quem nos ouve, para ter ideia, eu vou buscar agora uma fala catastrófica. Existem 7 teorias da extinção do ser humano sobre a Terra. Uma delas é exatamente a destruição dos sistemas de distribuição de energia elétrica, através das grandes explosões solares. Ele poderia destruir o nosso sistema de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações. Mas a questão de destruir o sistema de distribuição de energia elétrica, o problema é que a energia elétrica está em 90% da cadeia da produção alimentar mundial. Hoje, da semente ao estoque, da produção à embalagem, à refrigeração, são 90% de uso
nesse processo todo de energia elétrica. Então nós não conseguiríamos alimentar a humanidade se nós não tivéssemos ou a produção ou a distribuição da energia elétrica. Tá? E em especial o Brasil, nós somos extremamente dependentes das questões climáticas para a produção da nossa energia. Então, ou realmente a gente se debruça sobre uma mudança dessa matriz, uma complementação a partir da eólica, a partir da solar, escapando cada vez mais das termoelétricas, né? Hoje a nossa termoelétrica não queima lenha, não queima carvão, mas queima diesel, tá? Principalmente. Tá? Ou a gente vai afastando essa matriz e trazendo outras mais limpas, ou a gente entra num ciclo cada vez mais agressivo no que diz respeito a produzir energia que está na base da produção dos nossos alimentos, mas queimando resíduo fóssil, né? Aumentando esse processo de desequilíbrio climatológico. Ou seja, nós vivemos, né? Não é à toa que a Terra é um ambiente completamente fechado e precisa buscar o seu equilíbrio, e o ser humano tem mexido nesse equilíbrio, né? Sem dúvida nenhuma. Então a gente temos que ficar atentos aí a tudo que vai acontecendo com o clima, as previsões, para podermos também ir nos preparando, né, para as mudanças que podem vir por causa da alteração no clima. Né? Vamos, em especial agora, né, nós estamos falando desse segundo semestre, vamos ficar atentos às previsões, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer até onde vai a laninha, que deve ir pelo menos até o final do ano. Acreditamos que avançando um pouquinho o início do ano que vem. Como vai ser essa troca de clima, né? Nos aproximando do verão, vamos ver o que vai acontecer, primavera, verão, como é que vai ser esse trecho. E já a previsão de um verão bem forte. Né? Aí os nossos verões, e em especial no Vale, né? Todo mundo com ar-condicionado no máximo, senão a gente não sobrevive. Num consumo exacerbado de energia, estando na bandeira vermelha. Sobrecarregando a condução de energia, o cabeamento todo de alta, média e baixa tensão, extremamente superaquecidos, tanto pelo clima quanto pelo uso, né? Olha, é temerário, Jorge, é temerário. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Laninha vai estar mais fraquinha esse ano. Neto, obrigado pela sua participação, né? Sempre é bom falar e levar um pouco mais de conhecimento sobre esses assuntos climáticos acima de tudo. E isso aqui está de parabéns à Rádio Itaberá, trazendo informação de qualidade para o seu ouvinte. E lembrando sempre, Jorge, essas situações todas, elas são cíclicas, o mundo já passou por isso tudo. A questão é que nós temos que estar preparados. E falando em preparação, nós temos hoje a Actio, Gestão de Riscos e Desastres, uma empresa blumenauense que tem trabalhado junto à indústria e o comércio, ajudando a todos a se preparar, a compreender as suas vulnerabilidades e estarem mais preparados para enfrentarem todas essas mudanças. www.actiogrd.com.br. Um grande abraço, uma excelente semana para todos. Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres, conversou com a gente.